Boa, eu sou José Raimundo. Eu vou apresentar meu robô referente à disciplina de inteligência artificial, o robô desenvolvido no Robocode. E nessa análise do meu robô, eu terei quatro algoritmos principais que eu vou chamar quando me convém nas ações do jogo. Então eu tenho o algoritmo de perseguição, o de prever posição, o de check all wall e o de fuga. E esses algoritmos eu vou chamar sempre que for necessário. Vamos ao nosso algoritmo de perseguição, que na realidade é bem simples. O nosso robô vai estar girando o radar constantemente, e quando ele encontrar um robô inimigo, a gente vai ter o ângulo do nosso robô, do eixo do nosso robô, com o, o robô inimigo, e a gente vai ter a distância entre os robôs. O nosso algoritmo vai ser bem simples. A gente vai girar o nosso robô em direção ao robô inimigo, girar neste ângulo. E quando girar, a gente vai tentar percorrer essa distância a fim de perseguir o robô inimigo. A gente tem que se atentar que o nosso canhão ele podia estar apontado para cima. Então a gente, para calcular o quanto o canhão tem que girar para perseguir o inimigo, a gente vai subtrair do eixo do nosso robô. Portanto, a gente teremos o canhão reto, entre aspas, teremos o canhão reto, e somar com o bearing, que seria o ângulo que o robô inimigo está no eixo do nosso robô. Vamos analisar nosso algoritmo prever posição. O nosso robô ele vai detectar com seu radar o robô inimigo. E a partir disso, nós vamos fazer algumas considerações. A gente vai considerar como aproximação que o robô inimigo está em velocidade constante em linha reta. E a partir dessas considerações, vamos tentar prever um ângulo da distância que o robô inimigo vai percorrer até uma distância, e a gente quer saber esse ângulo de quanto eu tenho que girar o canhão para conseguir atacar ele no ponto futuro. Na fórmula de física, a velocidade é espaço-tempo. Nossa velocidade no Robocode vai ser o get velocity do evento. E a gente tem que saber que a velocidade está na unidade de medida pixels por turno. Se eu aproximar para um turno, ou seja, passou um turno, eu vou querer acertar o robô inimigo, então a velocidade vai ser a quantidade de pixels que ele vai percorrer. Então, por exemplo, a velocidade do robô inimigo é de 8 pixels por turno. Em um turno, ele vai andar 8 pixels. Então, eu poderia calcular o ângulo referente a 8 pixels andado pelo robô inimigo. A gente sabe que no Robocode temos o get bearing, que dá o ângulo do meu robô com o robô inimigo, e eu quero achar esse θ aqui. Isso vai formar um triângulo, e eu quero descobrir qual é esse θ. Para completar o triângulo, eu sei que esta linha é a distância do meu robô para o robô inimigo. Esta linha vai ser, em um turno, a velocidade do inimigo. E eu quero saber, essa linha é a velocidade da nossa bala. Quando eu atirar, a bala vai percorrer também uma velocidade em pixels por turno. Em um turno, que é como a gente está fazendo a nossa aproximação aqui, a velocidade vai ser exatamente a quantidade de pixels que a bala vai percorrer nessa distância. Se a gente usar a lei dos cossenos, que diz que um lado ao quadrado é igual a ao quadrado, que é o outro lado, mais c ao quadrado, que é o outro lado, menos duas vezes ac cosseno de θ, que é o θ que a gente está procurando. Jogando no Robocode, a gente sabe que o b vai ser esse lado, que é a velocidade, o a vai ser esse lado, que será a velocidade da bala, e o c vai ser esse lado, que será a distância.
Se a gente resolver essa equação aqui isolando θ, a gente acha que θ é o arco cosseno de a quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado, tudo isso dividido por 2ac. Só que tem um problema nessas suposições que estamos fazendo. É que para um turno, a velocidade está em pixels por turno. Só que para um turno, é impossível a gente montar um triângulo possível para um turno. Ou seja, por que isso acontece? Porque a velocidade da bala, ela não vai chegar até o ponto futuro que o robô vai se mover. O robô inimigo vai se mover. Ela não vai chegar, ela vai parar antes. Então, com um turno é impossível montar um triângulo fechado. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar que existem os turnos. Então, qual o valor de turno eu vou conseguir? Quantos turnos eu vou conseguir acertar o robô inimigo? Em quantos turnos? Quantos turnos de tempo vão passar para que eu consiga acertar o robô inimigo? Eu posso calcular isso. Mas antes a gente vai se atentar a uma coisa. A velocidade da bala, ela varia conforme a potência. No meu trabalho eu usei as 3 potências, 1, 2 e 3. Quando a potência é 1, ele anda 17 pixels por turno. Quando a potência é 2, ele anda 14 pixels por turno. Quando a potência é 3, ele anda 11 pixels por turno. E a velocidade do robô, eu vou considerar que ela sempre estará na velocidade máxima. O robô inimigo está na velocidade máxima, ou seja, 8 pixels por turno, segundo a documentação do RoboCode. E o que é que eu fiz? Eu fiz um cálculo para descobrir a faixa de tempo, ou seja, de turnos, que em cada ocasião, ou seja, em cada potência de bala minha, eu possa acertar o adversário. Então, esse lado aqui do triângulo será a velocidade do robô inimigo, que é 8 pixels por turno, sempre como eu estou considerando. E se é 8 pixels por turno, ele vai ser 8 vezes a quantidade de turnos, ou seja, 8t. Esse lado aqui vai ser a velocidade da bala. Aqui é o cálculo para o pau é 1. Ou seja, vai ser 17 pixels por turno, ou seja, 17t. Então, com 17t, que é esse lado, e 8t esse lado, e a distância, eu vou calculando para cada distância qual a faixa de turnos que é possível acertar o robô inimigo. Então eu jogo aqui nessa equação. O que essa equação faz? Essa desigualdade, na verdade, é a desigualdade para a existência de um triângulo. Para a existência de um triângulo, a gente tem essas 3 desigualdades que falam: a soma de 2 lados do triângulo tem que ser menor do que o outro lado. Então, por exemplo, 17t mais 8t tem que ser menor que 50, que é a minha distância d nesse caso. 50, que é esse lado, mais 17 tem que ser menor do que 8t. E 50 mais 8t, ou seja, 50 mais 8 tem que ser menor que 17. Montando e resolvendo essa desigualdade, eu consigo achar as faixas de valores de turnos possíveis que eu consiga acertar para cada distância com essa potência de bala. Então eu fiz 3 cálculos, que são para a potência de bala 2, para a potência de bala 1, para a potência de bala 2 e para a potência de bala 3. Então eu consigo analisar para distâncias pequenas como 50, 100, 200, aí vai subindo a distância, 400, 800, 600 e 1000. Eu consigo analisar em quantos turnos eu conseguiria acertar o robô inimigo. Então você vê que a faixa de valores são diferentes. E por que eu faço isso? Com isso eu consigo jogar como uma constante na minha função um número que a partir daquela distância tal eu vou jogar uma constante tal e eu vou conseguir acertar o inimigo com tal potência de bala. Esse é o meu algoritmo de tentar prever a posição futura do robô inimigo. Só que tem um problema, é claro, que eu estou analisando se o robô estiver em linha reta, descendo para baixo. Só que tem um problema, ele pode estar subindo, ele pode estar do meu lado esquerdo, descendo ou subindo. Então eu tenho esse problema com ângulo.
Novamente, esse θ é o ângulo que eu tenho que girar o meu canhão para acertar o adversário num ponto futuro. Só que com esse problema, a gente tem que analisar o seguinte: a gente tem esse ângulo φ aqui, que é o nosso bearing, que é o ângulo do meu robô em relação ao robô inimigo. Então eu tenho a seguinte dúvida: eu devo subtrair o ângulo θ, que é o ângulo para tentar prever a posição futura do robô, do meu get bearing, ou eu devo somar? Você vê que depende. Por exemplo, se o robô está na minha esquerda e ele está descendo, então eu tenho que somar o θ com o get bearing para que eu consiga acertar o robô inimigo no ponto futuro. Mas se ele está no meu lado esquerdo e ele está subindo, então eu tenho que subtrair o meu θ do meu get bearing para eu conseguir acertar o robô inimigo na posição futura. Então eu monto uma tabela e a partir dessa tabela eu consigo analisar. Por exemplo, se o meu inimigo está na minha direita e ele está no primeiro quadrante, por exemplo, se ele está na minha direita e ele está aqui no primeiro quadrante, ou seja, ele está ou subindo ou indo à direita ou nessa diagonal aqui, em qualquer direção, eu sei que eu vou somar os ângulos. Diferentemente se, por exemplo, ele está nesse segundo quadrante aqui, em alguma dessas direções aqui, se ele está indo para a esquerda ou subindo, eu vou ter que pegar o θ e subtrair do φ. Portanto, eu monto uma tabela para cada possibilidade, e assim eu vou montando minhas estruturas de if, else, que eu consiga determinar o quanto eu tenho que mover o canhão para conseguir acertar o robô inimigo. O algoritmo check-all é o algoritmo para evitar de bater na parede, que a gente já sabe nas regras do Robocode os pixels referente à parede. No Robocode a gente tem a parede com 18 pixels de largura. Então essas são as coordenadas para a área que eu posso se mover com o meu robô. Então eu sei que o meu robô só pode trafegar durante essa faixa de valores para o eixo X e essa faixa de valores para o eixo Y. Isso pegando os dados empiricamente dentro do próprio Robocode. Então eu quero sempre estar chegando esse meu algoritmo e evitando que os valores passem dessa faixa de valores, tanto para X quanto para Y. O algoritmo de fuga, simples também. Se o adversário atacar ou se eu for atingido por uma bala, eu vou usar o algoritmo de fuga, que ele vai se mover randomicamente com números que eu gero randomicamente, tanto para ângulo quanto para distância que o meu robô vai percorrer, a fim de tentar confundir o robô inimigo. É isso. Obrigado. Esse foi o meu robô.